inovação para a sustentabilidade a serviço do saneamento ambiental. Então aqui vocês estão vendo ali algumas informações. As inscrições foram prorrogadas agora até o dia 4 de dezembro. E ali do lado esquerdo vocês têm ali os valores das premiações, já que se trata de um concurso. Então basta vocês acessarem o site que está aparecendo ali embaixo, que é o prêmio.sanepar.com.br e fazer a sua inscrição. Estou vendo que muita gente está entrando agora no nosso auditório, então eu vou repetir aí para o pessoal que está se juntando conosco agora. O Prêmio Sanepar de Tecnologias Sustentáveis está com inscrições abertas para receber projetos e identificar trabalhos que têm o objetivo de identificar e reconhecer trabalhos técnicos desenvolvidos em instituições brasileiras de ensino. O tema deste ano é inovação para a sustentabilidade a serviço do saneamento ambiental. Então as inscrições foram prorrogadas até o dia 4 de dezembro. Estão todos convidados então para fazer a sua inscrição, para inscrever o seu projeto de pesquisa e quem sabe ser logrado aí vencedor de uma das 3 categorias que nós temos ali. Primeiro, segundo lugar, graduação, especialização, mestrado ou doutorado. Bom, nós vamos iniciar agora o nosso último painel do evento, que tem como tema transferência de conhecimento para setor empresarial e governo. E para isso, eu gostaria de convidar aqui à frente a moderadora do painel, Juliana Crepaldi, da Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica da Universidade Federal de Minas Gerais. Nossos painelistas serão da ONU Habitat, Alain Rimard, da Agência de Cooperação Alemã GIZ, Marcos Regis, da Rede de Biodigestores da América Latina e Caribe, Red Biolac, Leidiane Mariani. Bom, agora enquanto os nossos painelistas se acomodam aqui, eu gostaria então de passar a palavra à nossa moderadora Juliana Crepaldi. É um prazer estar aqui, né, fechando esse evento, né, num lugar tão lindo, né, num auditório tão bonito e cheio. Isso mostra a importância da discussão que tem acontecido esses dias aqui. É uma honra para mim dividir, né, moderar esse painel com pessoas tão importantes e com trajetórias interessantes para compartilhar aqui com a gente e agradecer especialmente a organização do evento, na pessoa do professor Carlos Chernicharo, nosso pesquisador lá da UFMG, com quem temos tantas interações, né, professor? Justamente nos temas que a gente vai tratar hoje. Então, falando um pouquinho do histórico, eu represento, né, eu acho que essa foi a razão do convite para estar aqui moderando esse painel, que vai discutir transferência e conhecimento para o setor empresarial. Então, eu tenho uma atuação no Núcleo de Inovação Tecnológica da UFMG, a CTIT, né, que é uma infraestrutura que existe na universidade há mais de 20 anos, com o desafio exatamente de fazer, né, o transbordamento do conhecimento que é gerado e tem sido discutido aqui por vocês, né, durante esses dias, as pesquisas realizadas nas instituições científicas e tecnológicas, como que a gente então faz, né, a transferência, o licenciamento desse conhecimento para que vá então impactar, né, o dia a dia das pessoas, ainda mais em um tema, né, tão importante como esse que a gente está tratando aqui, que é o tema sanitário. Então, o UFMG tem essa estrutura, que é o Núcleo de Inovação, mas é uma estrutura que não é apenas a universidade, né? É a UFMG que tem. Na verdade, toda a instituição científica e tecnológica, né, toda a universidade, todo o centro de pesquisa brasileiro, até por força de lei, precisa contar com uma infraestrutura como essa, justamente porque o Estado, né, percebeu, e assim como tem feito outros países, Estados Unidos, né, na Europa, existem também esses escritórios de transferência de tecnologia, que é justamente uma nova missão, né, institucional que é colocada, né, além do desafio de formar pessoas, né, qualificadas, realizar pesquisas, chegar a soluções tecnológicas, que é uma outra missão de como levar esse conhecimento, então, para a sociedade. Então, quando a gente fala de transferência de tecnologia, muito mais que falar do retorno que isso, né, volta para a universidade, por exemplo, em tema de royalties, e havia um preconceito muito grande quando a gente começou, por exemplo, o trabalho na UFMG em fazer parcerias com empresas, né? De que maneira a universidade, até de que forma que a universidade poderia entrar nessas parcerias, considerando, né, a missão que ela tem de formar pessoas e gerar pesquisas.
Mas a gente, muito mais do que falar esse retorno, que ele é legítimo também, né, que voltem os royalties e voltem recursos para que sejam investidos em novas pesquisas, mas é falar de impacto. Né? Então, por exemplo, os escritórios internacionais americanos que fazem esse trabalho, né, do NIT, que é o Núcleo de Inovação, 75% não são autossustentáveis, com os recursos que eles levantam em transferência de tecnologia. Mas, por outro lado, há outras diversas formas, né, de medir o impacto das ações desses escritórios para o desenvolvimento econômico, geração de emprego, geração de novas empresas, de empreendimentos por alunos e professores das universidades. Então, a gente tem um cenário hoje no Brasil para compartilhar com vocês, né, que é o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele foi recentemente aprovado em 2016 e regulamentado agora em 2018. E ele trata exatamente de como criar um ambiente, né, no Brasil que acomode as relações das universidades e empresas em prol do desenvolvimento tecnológico. Né? E são diversas as formas que esse marco normativo traz, e traz a segurança jurídica para a criação das parcerias entre universidades e empresas. Seja por meio de co-desenvolvimento de tecnologias, atender demandas das empresas, né? Então, trazer soluções para demandas específicas que as empresas venham apresentar, seja por meio de transferência de patentes, know-how, resultados que as universidades já possuem, né, nas pesquisas, como são aquelas que estão sendo apresentadas aqui por vocês, e mais do que isso, né, como compartilhar capital intelectual, infraestrutura, né, da universidade, criar ambientes de inovação entre as empresas e as universidades para usar esses espaços, né, e assim a gente conseguir desenvolver, então, a inovação no nosso país. Por isso a importância desse painel, é um tema extremamente relevante, né? A universidade, não só o FMG, mas outras universidades estão atentas à importância desse tema dentro da sua missão institucional. E a gente, então, inicia aqui, né, com a visão de 3 instituições que têm uma relevância enorme para esse tema. A gente começa, então, as apresentações com o Dr. Alain, que vai falar sobre uma visão geral, né, da ONU sobre esse tema, e depois a gente continua, então, as discussões com os outros painelistas. Fico bem impressionado que ainda, depois de 2 dias, último painel, ainda tem muita gente. Normalmente, o último painel não tem muita gente. Então, é muito bom isso. Vou falar não com outros painéis que estava bem, não bem, mas bastante técnico e pesquisa, tudo isso. Minha fala é mais ampla. Vamos ver coisa de maneira geral, porque eu sou representante da ONU Habitat. Então, vou falar de maneira geral da urbanização, dos ODS, a nova agenda urbana, tudo isso vinculado com o tema de saneamento aqui em Brasília e esgoto, o problema mais específico de esgoto. Então, podemos ver aqui, que isso é um mapa mundial, obviamente. O fenômeno que acho que todos vocês sabem, a urbanização é bem alta agora na todo mundo. Aqui em Brasília eu acho que é 85%, mas de todo mundo agora é mais que 55%. E o fenômeno da urbanização é que quase todas as cidades são costeiras. Acho incluindo aqui, Curitiba, é menos que 60 quilômetros do mar, que Curitiba. Sim, então aqui é uma exceção. Mas em Brasil, a parte de Curitiba, Brasília, Manaus, quase todas as cidades que têm mais de 1 milhão de pessoas, e BH, Belo Horizonte, são costeiras. Então, isso significa desafios particulares também. E o fenômeno é mundial. Índia, China, Ásia, e aqui podemos ver o fenômeno da urbanização é mais qualitativo que quantitativo. Mas na Índia, na China, a taxa de crescimento da população urbana e necessidade de infraestruturas como saneamento é enorme, muito, muito alto. Só na Índia, para 20 próximos anos, vamos ver 250 milhões mais pessoas que vão morar na cidade. Você pode imaginar o desafio para implementar, para construir cidades sustentáveis, incluindo o sistema de saneamento. Para a ONU Habitat, que é a agência
especializada sobre o tema da urbanização, cidades sustentáveis. Temos um novo modelo, que falamos modelo urbano para o século XXI, com 6 ou 7 princípios bem importantes. Cidades, para ser mais sustentáveis, precisamos ver cidades mais mistura e também mistas e compactas. Se a densidade da cidade vai subir, vai aumentar e vai diminuir os custos unitários de qualquer infraestrutura. Também o tema de espaço urbano é bem importante. Espaços públicos, espaços privados. Gosto muito de dizer que na cidade, no bairro de Nova York, em Manhattan, 50% do espaço urbano é público, não é privado. E se miramos em Brasil, em geral, nas favelas, espaços públicos, nas favelas de Brasil, é 2 ou 3%. Significa que espaços públicos é bom para a urbanização, é bom para a riqueza, tudo isso. Então, também, quando falamos de desenvolvimento urbano sustentável, falamos de intervenção multissectoriais e multinível também, local, metropolitano, estadual, nacional, tudo isso é bem importante, que esse mecanismo de governança entre vários setores. E também que tem colaboração entre setores públicos, privados, sociedade civil, é mais importante que nunca. Também o tema de planejamento e desenho urbano. Estava falando de misto, precisamos mais bairros, cidades mistas, onde no mesmo bairro você pode ter todos tipos de, como se diz em português, tipo de uso do solo. Propriedade, lojas, empresas, lazer. Não podemos fazer uma especialização dos bairros, é bem importante isso. Isso vai também com o ordenamento territorial, não só a nível municipal, mas a nível metropolitano ou estadual é bem importante. E desenvolvimento mais que nunca endógeno. Aqui podemos ver. Faz 2 anos, a ONU organizou uma reunião, uma conferência mundial, que se chama Habitat 3, e se adotou uma nova agenda urbana. Uma nova agenda urbana pelos próximos 20 anos, que estamos falando de com 3 compromissos transformadores, que são mais que nunca precisamos incluir no planejamento, nas obras, uma inclusão social e extensão da pobreza, como eu estava falando na minha fala de ontem, deixar ninguém de trás. Isso é bem importante para essa nova agenda urbana para todo mundo, todos os países. Prosperidade e oportunidades para todos, bem importante. Desenvolvimento sustentável e resiliente, como as mudanças climáticas. E, através dessa nova agenda urbana, temos também 3 elementos de implementação. Estrutura de governança urbana, estava falando ao nível municipal, mas um novo desafio bem importante, eu acho que quando falamos de tecnologia de esgoto também, nível metropolitano. É um nível que bem políticos, decisores, funcionários muitas vezes vão esquecer, mas o nível metropolitano para planejar, para estruturar as coisas é bem importante. E também meios de implementação. E finalmente temos com essa nova agenda urbana 3 princípios transversais: inclusão, inovação e integração. Na agenda urbana temos um elemento bem interessante que são promover políticas nacionais urbanas. Até agora, não são 30% do país do mundo que tem uma política urbana nacional. Brasil tem, faz mais que 15 anos. Brasil foi um dos primeiros países a fazer uma política nacional. Mas acho que agora
depois de 15 anos precisamos atualizá-la, mas já temos uma política nacional. A importância da política nacional é uma política transversal. Não falamos como essa política só do Ministério da Cidade, só de habitação. É uma política transversal, onde temos também transporte, energia, fazenda, bem importante, ingressos, receitas, etc. Então, é bem importante que cada país e, idealmente, cada governo subnacional tem sua política nacional. Vai facilitar a coordenação de várias temáticas, incluindo saneamento e esgoto. Através disso, como 2 anos antes da adoção da nova agenda urbana, vimos uma adoção, todos os países, incluindo o Brasil, do famoso ODS. Então, para vós, mais importante é o ODS 6, que está vinculado com o tema de saneamento, água, etc. Mas para a ONU Habitat também estamos bem envolvidos na ODS 11, que é o ODS sobre cidade e assentamentos humanos sustentáveis. Então, os dois ODS, que são 6 e 11, são bem importantes, mas não só os dois ODS, porque finalmente vimos que... Quanto tempo? É isso. Okay. Vimos que com ODS, todos os ODS, a responsabilidade da cidade é até 70%. Se os países querem lograr cumprir todos os ODS, 70% das obras, das ações devem vir da cidade. Se a cidade não está contribuindo às ODS, nunca os países vão lograr suas ODS. Bem importante saber isso. Então, sobre o monitoramento dos ODS 6 e 11, temos uma agência, a colaboração entre várias agências, ONU Habitat, a UNEP, OMS, Unicef, FAO, e todos estamos membros também, estão envolvidos nisso, e temos, por exemplo, em Nova York, um comitê para facilitar o monitoreio, para adotar critérios, indicadores e recolher datas de todos os países, a fim de bem monitorear todos os ODS, incluindo o ODS 6. Então, isso aqui podemos ver ODS 11, cidades sustentáveis. Podemos ver também que são vínculo com quase todos os outros ODS. A importância da cidade aparece aqui mesmo nessa imagem. Temos o ODS 11 de cidades sustentáveis, 10 indicadores, e cada indicador são vinculados com outros indicadores que são de outros ODS. Apoio da ONU Habitat, através do alcance dos ODS 6 e 11 e vinculado com a nova agenda urbana. Podemos ver que tem que desenvolver políticas conjunto com ferramentas para investimentos a favor dos pobres, em geral, não em geral especificamente, mas quando falamos de ferramentas, falamos também de tecnologia, como você falou nos 2 últimos dias, e promover investimentos em favor dos pobres. Isso é o objetivo geral, o bem particular da nova agenda urbana. Apoio estratégico também a iniciativas locais de água e saneamento a favor dos pobres, e o monitoramento de todo o progresso disso. Então, sobre os serviços urbanos básicos em geral, para a ONU Habitat e para a comunidade internacional, esse tema, podemos ver oportunidades bem interessantes para facilitar, apoiar o desenvolvimento sustentável da cidade. Começa com a saúde e dignidade. São através de infraestruturas urbanas, saneamento, que podemos lograr objetivos gerais que são vinculados com a saúde e a nível dos seres humanos de dignidade. Cidades precisam também de serviços básicos para serem produtivas e habitáveis.
Todos sabemos isso. E contribuição das cidades para alcançar os ODS, já falei disso, até 70%. Se não temos contribuição das cidades, ODS não podemos cumprir. Essa é a visão que eu acho, eu ouvi bastante painéis, membros, pesquisadores nos 2 últimos dias. E eu acho que você tudo estava falando, mirando a realidade dessa maneira, a realidade dos assentamentos humanos, das cidades dessa maneira. Temos recursos primários, água, matéria-prima, alimentos, energia, tudo são insumos, recursos para que uma cidade possa operar, funcionar, morar, viver. E, afinal, temos produtos. Água residual, energia material. O objetivo é diminuir ao máximo a perda do sistema dos produtos e generar, recuperar, reutilizar os recursos, a fim que possam constituir de novo recursos para que cada cidade possa funcionar corretamente. Ao mesmo tempo, tem que apoiar empregos verdes e tecnologias sustentáveis, como você falou nos últimos dias. Desafios dos serviços urbanos básicos para o no habitat. Não só o Brasil, mas em muitos países, sobretudo a Ásia, tem rápido crescimento das favelas. Então, nunca, jamais devemos esquecer também oferecer tecnologia, serviços e infraestruturas para também os assentamentos informais, favelas, ou em Maceió se diz grotas, por exemplo. Capacidade institucional fraca para acompanhar a crescente demanda por serviços urbanos básicos, desculpa. E abordagens sectoriais bem importantes, que focam nos sistemas e não nas causas reais da deficiência do serviço. Falta de mecanismo financeiro. Você que está envolvido, sobretudo, na tecnologia, na pesquisa, busca, tudo isso, o problema, muitas vezes, é como financiar novas tecnologias, como financiar obras a nível de todo um bairro. Isso é um desafio sempre, em qualquer cidade, qualquer país, quase sempre aqui esse é o desafio principal. Falta de modelos de negócios viais, especialmente para saneamento e drenagem. A água é mais fácil, mas quando falamos de esgoto, saneamento, isso é um desafio. O uso de tecnologias inadequadas ao contexto local. Tem sempre que bem oferecer tecnologia que corresponde à capacidade financeira e à capacidade dos técnicos, dos decisores, etc. E, finalmente, baixa prioridade concedida aos serviços como o saneamento e drenagem. É sempre mais popular falar de habitação, de água, de ruas, autopista, etc. O que precisa ser feito é mudar o mindset, não sei como se diz em português, pensamento, como? Mentalidade, mudar a mentalidade de problemas para soluções. Mas esse seminário foi a prova que a mentalidade aqui é buscar soluções. Adoptar uma abordagem holística ao invés de uma abordagem sectorial à gestão urbana. Conectar planejamento urbano e economia, legislação ou regulamentação, que é bem importante também, para abordar as principais causas de deficiência dos serviços básicos. Desenvolver modelos de negócios viais, o PPP, talvez, mas não sempre. Às vezes, iniciativa coletiva, iniciativas da população ao nível de um bairro são bem interessantes. Fortalecer a capacidade institucional de planejamento, regulamentação e provisão de serviços básicos a nível urbano. Adoptar flexibilidade nas opções tecnológicas e conscientização e defesa do acesso equitativo aos serviços básicos. Aqui, vamos ver, são ao nível do ONU Habitat. Ao nível do ONU Habitat temos como 7 departamentos
que pode oferecer apoio, serviços técnicos, etc. E temos uma divisão de serviços básicos que tratam disso, de energia, de mobilidade urbana, drenagem, água e saneamento e resíduos urbanos. Então, como tema que interessa muita gente aqui, água e saneamento, temos principalmente 3 tipos de ação ou de projetos, né, que são manutenção de água e saneamento e políticas urbanas nacionais. A ONU Habitat se envolve muito na definição e implementação de políticas sectoriais ou políticas urbanas em geral, catalisando fluxos de investimento no setor, projeto de demonstração, o projeto no campo. Temos isso bastante na Ásia, um pouco na Europa, África. América do Sul não temos muito. América do Sul temos mais projetos ao nível do tema de planejamento, tema metropolitana, governança, habitação. Mas no tema de água e saneamento temos poucos projetos, poucas iniciativas. Aqui não vou falar muito, porque temos quanto? Já tenho 3 minutos. Aqui são estratégias de saneamento de ONU Habitat. Temos 3 grandes capítulos, mudando a mentalidade sobre saneamento, que é bem importante, vis-à-vis os decisores, vis-à-vis a gente, os bancos de desenvolvimento, fortalecimento institucional para saneamento, e, como terceira componente dessa estratégia, construir modelos de negócios de saneamento. Valor agregado de ONU Habitat em água e saneamento urbano. Podemos ver, temos como agência da ONU o poder de convocar globalmente outras entidades, outros organismos internacionais, nacionais, etc. Focou também em abordagens pró-pobres, como já falei muitas vezes, em não deixar ninguém para trás. Isso é bem importante para a ONU Habitat. Colaboração com governos a todos os níveis, municipal, metropolitano, etc., prestadores de serviços e comunidades locais. Parceira com instituições financeiras, temos bastante parceira com bancos de desenvolvimento. Melhores práticas internacionais. Temos umas publicações, se você vai no sítio web unhabitat.org, você vai encontrar publicações que são mais normativas, mais de políticas, mas acho que são bem interessantes. Envolvimento ativo dos parceiros, dos stakeholders, participantes e mobilização comunitária. Isso, temos bastante experiência a fazer isso. Questão de gênero e empoderamento das mulheres. E, finalmente, uso de novas tecnologias de informação de comunicação, de dados, para melhorar a prestação dos serviços. Isso, obrigado. A apresentação do Dr. Alain mostra, né, os desafios, diversos desafios que a gente tem, né, em atender essas demandas globalmente. E o senhor falou uma coisa muito interessante, que é a mudança de mindset, né? E aí não só de entregar essas soluções, mas como de cooperação, né, de realizar cooperações em rede, né, seja por meio de desenvolvimento tecnológico, governo, empresas e outras instituições, de como que a gente, então, faz essa entrega para a sociedade. Agora eu convido o Dr. Marcos Regis para falar para a gente sobre o olhar da GIZ, né, sobre esse assunto. Boa tarde, Juliana, Lidiane, Alain, nossos colegas, e a vocês. Eu lembro que há alguns anos, quando eu comecei a conversar com o Gustavo, com a Sanepar, nossa parceira forte, eu falei assim, olha, me convida sempre para ir a Curitiba que eu vou. E os convites chegam, né? E esse é mais um deles, eu espero que não seja o último. Mas muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui também. E eu vou pedir licença para levantar, que as pessoas pequenininhas não estão acostumadas a falar sentadas, porque geralmente não veem a gente. Bom, eu quero mais conversar um pouco com vocês sobre uma experiência interessante que a gente teve com esse projeto de um nome estranho, NOPA, né? Que quer dizer Novas Parcerias. E eu já quero começar pedindo licença para uma pequena subversão. A nossa ideia com o NOPA era mais
do que promover uma transferência de conhecimento entre a academia e as empresas, sejam elas públicas ou privadas, ou até mesmo o governo. A gente é um pouco ambicioso, né? A gente queria um pouco além, a gente queria que esse conhecimento fosse construído conjuntamente, né? E vamos lá, essa não é exatamente uma ideia nova, né? Promover o diálogo entre empresa, governo e academia é uma ideia bastante antiga e que tem sido alcançada com maior ou menor sucesso de várias maneiras, né? O que a gente queria era colocar mais uma pedrinha nesse monte e tentar, de alguma forma, oferecer uma nova plataforma, né? Uma nova maneira como isso... acho que é com isso aqui que eu passo os slides, né? Ótimo. Mas vamos falar um pouco dessa plataforma, mas antes vamos falar um pouco do que é a GIZ, né? Assim, não, é a GIZ, a GIS, são os alemães. Mas esse cara não tem muita cara de alemão. O que ele está fazendo aí, né? Eu até coloco uma bandeirinha aqui, que é para ver se eu fico um pouco mais alemão, mas eu confesso que eu sei, eu não convenço muito. A GIZ é uma empresa pública alemã que se encarrega da execução da cooperação principalmente, mas não exclusivamente técnica, da Alemanha em todo o mundo. Então a gente está aí em mais de 130 países no mundo, mas dentre esses 130 países, a gente tem uma meia dúzia com quem a gente tem mais do que cooperação, com quem a gente tem o que chamamos de uma parceria estratégica. O Brasil é um desses países, por uma série de razões. Mas a principal delas é que nós acreditamos que nas áreas em que atuamos, que são basicamente eficiência energética, energias renováveis e também a proteção e o uso sustentável das florestas tropicais, nós acreditamos que o que é feito no Brasil tem um impacto enorme, não só para a nossa região da América Latina, como também para o mundo. Então, a gente está junto, a gente é parceiro, né? E dentro disso, eu não vou ser assim muito linear com meus slides, porque... e dentro dessa parceria estratégica, né, tá aí as nossas bandeirinhas juntas, né, a gente tinha, assim, vamos falar assim, de duas grandes linhas, né? Uma linha em que a gente trabalhava com a cooperação técnica, né, que é aquela cooperação que quer ver resultados lá no campo, é uma coisa bem concreta. E a GIZ já vem, mesmo antes de se chamar GIZ, quando se chamava GTZ, já vem trabalhando com o Brasil nisso há 5 décadas, quase 6 décadas. Paralelamente a isso, a gente já tinha também uma cooperação científica com o Brasil, que também vinha logrando bons resultados ao longo de décadas. E a gente parou e pensou, não, peraí, por que não botar uma coisa para conversar com a outra? Por que a gente não pode bater uma boa bola entre cooperação científica e cooperação técnica? Por que a gente não pode fazer uma nova parceria entre as duas coisas? Essa foi a ideia que surgiu lá em 2000 peraí, vou fazer uma conta aqui. 2009, 2008 começou a ideia. Como a gente vai fazer isso? Bom, cooperação quer dizer parceiros, né? Então, a gente se ancorou com a CAPES, do lado brasileiro, através do nosso parceiro mais político, no Ministério das Relações Exteriores, a divisão de Ciência e Tecnologia, e do nosso lado alemão, né, além da GIZ, o DAAD, que muitos de vocês devem conhecer, mas que seria uma espécie de CAPES/CNPq alemão, né? Qual era a ideia? A ideia era financiar projetos de pesquisa bilaterais que tivessem um grande potencial de aplicação prática. E a gente faz isso promovendo o diálogo entre academia, governo e empresas. Como a gente faz isso um pouco mais detalhadamente? Oferecendo uma plataforma. O NOPA foi um projeto que correu por 8 anos, de 2010 até junho desse ano,
né? E que, como projeto piloto, teve uma escala pequena, mas que teve alguns resultados interessantes, né? Nós tivemos, no total, 3 editais para pesquisa, né? Um em 2010, outro em 2013 e outro em 2015. A cooperação alemã no Brasil trabalha basicamente na área de energia e florestas. Então, tivemos aqui energia e florestas em 2010, energia em florestas em 2013, em 2015 tivemos um só para energia, e nós tivemos ainda um mini edital no final do NOPA para aplicação dos resultados de alguns dos nossos projetos de pesquisa, né? A gente também está conectado com os ODS, de que o Alan acabou de falar, e a gente trabalha com essa agenda comum também, né? Mas isso é um pouco de informação comercial do NOPA, né? Mas como que a gente fez isso? O que era essa plataforma e essa ideia de que o conhecimento passasse a ser construído conjuntamente e que não houvesse uma simples transferência do conhecimento científico uma vez que ele fosse produzido? A gente tem mais alguns números aqui, mas a gente gosta de usar esses números para impressionar, né? Mais de 20 projetos de pesquisa, foram mais ou menos 6 milhões de euros, com mais de 60 universidades e centros de pesquisa nos 2 países, e mais ou menos o mesmo número de parceiros nos setores público e privado. Foram 9 anos, né? Vamos pensar nisso aqui. A nossa primeira pergunta era: fazer pesquisa para quê? Se a gente quer uma aplicação prática, onde estão essas necessidades? Então, antes de pensar em fazer um edital, nós reunimos um grupo assessor temático, que nada mais era do que eu vou me arriscar um pouco, um comitê de notáveis, né? Nada mais era que um comitê de notáveis dentro daquelas áreas, por exemplo, saneamento, representantes da academia, das empresas e da parte política, do governo, da política pública, que conheciam as demandas concretas que existiam na sociedade para pesquisa. Então, uma pergunta para essas pessoas era: onde que há necessidade para pesquisa? 10 minutos. Como que a gente consegue direcionar o nosso edital para necessidades concretas? Essa era a primeira pergunta. E a segunda pergunta que a gente fazia a esse grupo, do qual o Gustavo foi parte, né, era: que critérios a gente usa, então, para selecionar projetos de pesquisa dentro do edital que tenham o maior potencial de alcançar resultados que atendam a essas demandas, né? Depois disso, a gente fazia um edital. Tínhamos um grande evento de matchmaking antes que fosse feita a seleção, em que, uma coisa bem parecida com isso, né, com visitas técnicas, nós chamávamos as pessoas que poderiam trabalhar em parceria para os projetos de pesquisa, que eram sempre ancorados em uma universidade brasileira que trabalhava em parceria com uma universidade alemã. Mas ao redor dessas 2 universidades, a gente incentivava uma constelação de parceiros que poderiam vir do setor público ou privado, né? A Sanepar foi um parceiro, um ótimo parceiro, por sinal, em um dos nossos projetos. Isso tudo acontecia no matchmaking. A seleção era vamos lá, a gente tinha todos esses critérios que foram discutidos com esse comitê de notáveis, e a seleção era mais um processo formal de escolha dos projetos, né? Até aí a gente não tem nada de muito novo. Mas a gente tinha, então, uma reunião de kick-off com os nossos projetos já escolhidos. Aqui a gente introduzia alguns elementos novos. O primeiro elemento é que, para cada projeto, a gente introduzia a figura de um ponto focal, que era aquela pessoa que tinha trânsito entre os 2 mundos, aquela pessoa que conseguia dialogar tanto com a academia, quanto com a empresa, quanto os parceiros da prática, como gostaríamos de falar, né? Essa pessoa ia fazer a interface entre esses 2 mundos durante toda a execução do projeto. A gente partiu de um princípio que, embora os interesses possam convergir entre a academia e o parceiro da prática, muitas vezes são 2 mundos que falam línguas diferentes.
E é necessário que haja, sim, uma certa moderação, uma certa intermediação aí. Okay? Esse foi um dos elementos que nós introduzimos. O segundo elemento era um elemento de indicadores da prática para monitoramento e avaliação dos projetos, né? Não só indicadores acadêmicos, como com os quais a academia está muito bem acostumada, né? E não só indicadores puramente de lucro ou de performance, como as empresas estão acumuladas, mas eram indicadores construídos conjuntamente, e aí eu me remeto lá ao começo, mais do que uma transferência, a gente fala de uma construção conjunta durante todo o processo, indicadores construídos conjuntamente entre os parceiros, que vão te possibilitar avaliar ao longo do caminho se o potencial dos resultados a que você pode chegar é mais ou menos alto. Eu sempre falo de potencial porque a gente tem que entender uma coisa também da ciência. A ciência tem mais a ver com a pergunta que com a resposta, né? Então não se trata simplesmente de me constrói uma cafeteira que conecta a internet, né? A gente fala sempre do potencial. A gente sabe que os caminhos da ciência, como os da vida, costumam ser tortuosos às vezes. Mas se você constrói algumas balizas intermediárias, você pode manter a sua pesquisa científica num rumo geral de resultados que podem ser aplicáveis, né? Tudo esse era um processo que corria, como eu falei, a gente era um piloto, então os projetos de pesquisa eram relativamente curtos, com 2 ou 3 anos, né? E o processo corria durante todo esse tempo. No final, nós tínhamos... Para quem já me conhece, as piadas são velhas, mas são as que eu tenho. A gente era mais ou menos como loja de shopping, a gente chamava as coisas em inglês porque, né, ficavam mais bonitos. Research into Use Workshops. Né? Ou as oficinas de pesquisa em uso. Ao final, quando esses projetos tinham alguns resultados, e a gente sabe que em 2 ou 3 anos de ciência você não vai ter uma coisa final, às vezes em 30 anos você não tem uma coisa final, mas você já tem algo com alguma substância, né? A gente tinha uma reunião com parceiros, aí a gente está falando de um círculo mais amplo, que poderiam aplicar aqueles resultados, né, em que a gente ia não apenas transferir aqueles resultados, mas discutir que novos desenvolvimentos seriam necessários em cima daqueles resultados para que eles fossem aplicados, né? E discutir também estratégias de sustentabilidade daqueles resultados. Terminou o projeto, terminou a pesquisa, ótimo, publica-se o paper, faz-se um coquetel e tchau. Não. O que precisa ser feito daqui em diante? Sustentabilidade financeira também. Que novos caminhos para financiamento para esses novos trabalhos existem? Tudo isso a gente fazia também no final dos projetos de pesquisa com esses Research into Use. Nós tivemos há 2 anos, em junho, na Sanepar, com o nosso projeto aqui no Paraná, né? E nós tivemos no final mais algumas atividades para aplicação dos resultados, que foram oficinas de capacitação, enfim, coisas que iriam aumentar o poder de ganho de escala desses projetos. É uma visão muito rápida, né? Mas a mensagem que eu queria dar para vocês é que nós conseguimos errar e aprender ao longo desses 8 anos de NOPA, mas principalmente nós conseguimos oferecer uma metodologia, uma plataforma que nós acreditamos que sim, aumentou em muito o diálogo entre a academia e os parceiros da prática, e principalmente a aplicação de alguns resultados concretos dos projetos de pesquisa. Exemplos bem concretos disso na área de saneamento, o Gustavo vai poder dar para vocês, porque eu acho que ele não vai ter uma plaquinha de 5 minutos. Mas nós tivemos um projeto com a Sanepar como parceira que rendeu ótimos frutos e que continua. Quando a gente fala de sustentabilidade, né, continua. Essa metodologia é
adaptável, né, no seu todo ou em parte, né? Nós temos tudo isso muito bem, eu quero acreditar que muito bem documentado em algumas publicações que estão disponíveis no nosso site, né? O projeto acabou no dia 30 de junho, mas a cooperação alemã continua aí. Eu continuo aí também. Se quiserem mais informações, se tiverem qualquer pergunta, e se quiserem também me convidar via Curitiba novamente, né? Não custa dizer, eu sempre venho. Podem escrever para mim que eu respondo. Tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigada, Marcos. Eu acredito muito no que você falou, né? É muito mais que transferência de tecnologia. Primeiro que esse tipo de interação não é mesmo linear, né? Então, a gente tem vários desafios em fazer essa interação, de criar os indicadores de sucesso, né? Fazer a mediação do que é a competência da universidade, a competência da indústria, para a gente conseguir, então, chegar nesses resultados. Isso é um trabalho mesmo de formiguinha, né? Estou vendo ali que vocês estruturam cada fase, muito interessante o modelo. Depois quero conhecer, quase sempre funciona, bom saber. Mas realmente não é um trivial. E aí, só falando de um termo, né? Pegando o termo-chave de cada palestra, aliança estratégica, né? Inclusive, o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, ele traz isso no início do texto normativo, que é mais do que a transferência, né, colaborações pontuais, mas como a gente organiza arranjos institucionais entre esses dois entes, academia e setor empresarial, de forma estratégica, e cria ambientes que potencialize, e aí sim, a geração de tecnologia, transferências de tecnologia vão acontecer de uma maneira natural, né, em um ambiente que acomode esse esforço. Agora, então, vou pedir à doutora Lidiane. É uma honra estar aqui. Eu trabalho no Centro Internacional de Energias Renováveis, com ênfase em biogás, em Foz do Iguaçu, e vim para falar um pouco da nossa participação na rede de biogestores da América Latina e Caribe. É uma rede muito pequena, se comparado a todo o trabalho e atuação da ONU, da GIZ, mas que eu espero que a experiência que a gente vem tendo nos últimos anos agregue alguma coisa aqui para o evento. A rede de passador. Só para a gente começar, então, o Centro é uma instituição, uma associação sem fins lucrativos, que foi criada a partir de várias iniciativas de pesquisa, desenvolvimento, unidades de demonstração, que a Itaipu Binacional, a hidrelétrica, que fica em Foz do Iguaçu, iniciou há mais de 10 anos. O centro tem 5 anos, é uma associação de 27 instituições atualmente, e a gente tem um laboratório de biogás, algumas unidades de demonstração, vários projetos de P&D, e uma atuação no sentido de fortalecer o uso do biogás, incentivar o uso do biogás, tentando fortalecer especialmente o agronegócio, pela nossa localização, pela nossa instalação, né, na região oeste do Paraná, mas o setor de biogás no Brasil como um todo mesmo. E o Cibiogás é membro da Rede Biolac desde 2016 e foi a primeira instituição brasileira a realmente fazer parte do conselho da Rede Biolac. Agora, focando um pouquinho na Rede Biolac, a missão é ser uma rede que reúne instituições relacionadas à pesquisa aplicada e à disseminação de biogestão anaeróbia, para estimular o tratamento integral de efluentes e de resíduos, com o objetivo final de melhorar a qualidade de vida, o bem-estar da população da América Latina e Caribe. Nesse sentido, os objetivos é promover a integração entre instituições, promover troca de informação, troca de conhecimento, difundir conhecimentos e experiências sobre biogestores e biogás, apoiar parcerias e fomentar ações que apoiem a criação de políticas públicas. Explicando um pouquinho a linha do tempo, é importante entender, a Rede Biolac é uma rede virtual, ela não tem personalidade jurídica, sede, é uma rede de profissionais e instituições com representantes em toda a América Latina e Caribe, que começou em 2009 por iniciativa de um grupo de colegas, de amigos, de profissionais que trabalhavam com biogestores de escala doméstica, principalmente,
em vários países, especialmente naquele tempo era Equador, Chile, Bolívia, Peru, Costa Rica, e começaram a perceber que eles estavam trabalhando isoladamente, tentando encontrar soluções baratas para tratar efluente, especialmente na área rural, em regiões muito pobres, né, regiões da Cordilheira dos Andes, que às vezes não tinham acesso nem a gás de cozinha, por exemplo, e que o biodigestor acabava sendo também uma forma de dar acesso à energia àquela população. A partir daí se começou, isso foi a primeira reunião no Peru, e há 10 anos, esse ano a rede completou então 10 anos, e todo ano é feito um encontro presencial. E no restante do ano existem várias ferramentas, né, especialmente a internet, para tentar manter essa conexão e a troca de conhecimentos. Nos últimos anos a rede teve um crescimento maior e a gente conseguiu publicar um livro sobre oportunidades para o desenvolvimento da biodigestão do biogás na América Latina e Caribe, fazendo uma compilação desse histórico. É um livro que está disponível para download no site da rede gratuitamente. E também, em 2017, agora em 2018, foi a segunda edição da revista da rede. É uma revista que é importante que na rede a gente tenta congregar não apenas a universidade, a gente tenta congregar experiências que às vezes vêm de líderes comunitários que nem sempre conseguem escrever um artigo dentro de um padrão científico. Então, a revista até se tomou a decisão de não ser uma revista indexada, nesse sentido de dar acesso a pessoas que têm conhecimento, mas não seria um conhecimento tão acadêmico. E, importante, em 2018, em setembro, foi realizado em Foz do Iguaçu o encontro que foi realizado no Brasil. Foi bem interessante, a gente teve mais de 160 participantes, teve a presença do Gustavo, né, representando a Sanepar e o INCT, e mais da metade, eu acho que eram pessoas de outros países da América Latina e Caribe que não o Brasil. Então foi bem interessante essa experiência. A rede em si, então, o que mantém... existe um conselho diretivo que realiza reuniões mensais por Skype, na tentativa de manter a rede rodando, as informações correndo, os projetos andando. São de vários países, como vocês podem ver. Os 3 últimos são o Joaquim, o Alex e o Jaime, já são do conselho honorário. E aí já tem também outras pessoas novas entrando. Eu entrei só em 2016, né? Aí o Ricardo e a Carolina, por exemplo, entraram esse ano. Então, até uma das coisas que eu vou falar na conclusão. A rede, ela é instituições, mas ela também é composta por pessoas. Não são apenas instituições. E também não dá para ser só pessoas, porque pessoas... Às vezes a pessoa se desliga do processo e se perde no histórico. Então, a base da rede é sempre existir uma pessoa e uma instituição. E essa pessoa, pouco a pouco, ir passando essa história da rede para outra pessoa, para que a instituição se mantenha no processo e a história não se perca. A rede também tem vários parceiros, que a gente pode ver aqui a lista. Eu destaquei, até tem vários aqui do Brasil. Eu destaquei a Wisiums, que é uma instituição alemã, que é a grande financiadora da rede Biolac, que mantém um pagamento, um salário para uma coordenadora que fica no Chile, para a área de comunicação, e financia alguns pequenos projetos e o próprio parte do evento anual. Para vocês terem uma noção, mais ou menos o orçamento da rede anual, eu acho que não chega a $100 mil. Eu acho que é bem menos que isso, mas fazendo uma estimativa, é isso que a rede tem para trabalhar em toda a América Latina e Caribe, mas a gente vem buscando outras formas de arrecadar recursos para conseguir fazer mais. E a Green Empowerment, que é uma instituição americana, mas também tem uma sede na Costa Rica, que administra os recursos para a rede. Como a rede Biolac atua, então a gente trabalha com grupos de pesquisa. Existe uma biblioteca aberta na internet com conteúdos técnicos e educativos, que é bem importante. A gente já vem tentando aumentar a disponibilização de documentos em português. A rede, consequentemente o site e tudo mais, tem uma forte... o idioma dominante é espanhol,
Afinal, o Brasil entrou em 2016, a gente ainda não tem uma participação. É um pouco o inverso do que normalmente acontece, que o Brasil acaba sendo um pouco dominante. No caso da rede, a cultura dos hispanohablantes domina o processo e a gente se adapta ao idioma, se adapta à cultura. Mas já tem vários documentos em português e muitos em espanhol. Há apoio a teses, intercâmbio, também existe um processo de apoiar pessoas que estejam interessadas em fazer intercâmbios ou realizar pesquisas, então fazer essa conexão com instituições de outros países, de pesquisa ou empresas. Webinários, a cada 2 meses ocorrem webinários com apoio do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o ICA, nessa tentativa também de difundir mais conhecimento, de forma barata sempre, né? Muito simples. O grupo de e-mails, que foi a primeira ferramenta era um grupo do Google, né? Há 10 anos atrás era uma ferramenta muito utilizada, ainda é, mas não tanto. Já tem mais de 800 membros e ocorre muita troca, né? Se você tem uma dúvida sobre biodigestão, sobre mesmo estação de tratamento de esgoto, projetos de escala mais pequena e média escala, a pessoa pode jogar a pergunta lá no grupo e começam a vir respostas. Muitas vezes, ontem até estava acontecendo uma que tinha tido acho que 5 ou 6 respostas, assim, e bem interessante o conteúdo. E no Facebook a gente já está com mais de 2.000 seguidores. Também é a lógica de convênios com universidades e ter membros também de empresas, instituições públicas, universidades, especialistas, projetos, programas. Aqui, só para a gente ter um exemplo, são as fotos dos 10 encontros que a gente realizou. Dá para ver que foi aumentando ao longo do tempo. Não é fácil fazer um encontro presencial quando você fala de América Latina e Caribe. Graças a Deus a gente tem o financiamento da Wisiums para trazer, por exemplo, a gente trouxe existe um processo de seleção para apresentação de trabalhos, para que realmente seja algo justo e os melhores colocados têm direito a financiamento. E a gente trouxe uma pessoa de Cuba e foi um valor bem alto que provavelmente essa pessoa não teria condições de vir para o encontro. Cuba não estaria representada se a gente não tivesse esse recurso para financiamento. Então, o evento acaba tendo essa cara de tentar reunir todo mundo. Claro que se acontece aqui no Cone Sul, vai ter uma participação maior dos países, né, Paraguai, Argentina, como ocorreu. Não tem figura. Ah, não, chegou. A biblioteca digital que eu comentei, então as publicações estão disponíveis. Se vocês quiserem mandar artigos, livros, publicações que vocês tiverem, a gente disponibiliza lá. Então é só mandar por e-mail da Rede Biolac, que no final está aí. Os webinários, né, que também é interessante, a gente faz a divulgação. Então, se vocês estiverem no grupo de e-mails, é uma maneira de participar e ver visões de outros países, outras realidades, e não só... o Brasil mesmo é enorme, a gente fala de realidades totalmente diferentes, né? Então, também começar a olhar um pouco mais para os outros países da América Latina e Caribe para aprender, né? Acho que é importante aprender e ensinar, né? As duas coisas. E os grupos de trabalho, porque foi uma iniciativa que a gente teve ano passado, que eram disponibilizados cerca de, eu acho que eram $3.000 para cada grupo de trabalho, era feita uma seleção para tentar ser um recurso semente para iniciar uma pesquisa ou dar continuidade a uma pesquisa nessa área de biodigestão, de biogás. Então, teve uns resultados bastante interessantes, apesar de ser um recurso pequeno, e a gente pretende agora buscar mais recursos para continuar esse trabalho. Aqui vem, acho que talvez o principal slide, no sentido do objetivo do painel, que é falar sobre os desafios do trabalho em rede, né? Com a experiência da Rede Biolac, pessoalmente, assim, começar a participar da rede. Eu sou a representante do Cibiogás no Conselho, e é um desafio quando a gente fala em integrar universidade, mercado, ONGs, e um desafio maior ainda quando a gente fala em integrar países diferentes, com culturas diferentes, idiomas diferentes. Demanda muita paciência e perseverança. Então, assim, acho que um dos desafios é esse, as diferenças culturais, legais, econômicas, estruturais. Quando a gente está fazendo um projeto, por exemplo, para realizar o evento no Brasil, o recurso viria
da Alemanha para Green Empowerment, para mandar para a gente. Para mandar recurso para o Brasil é fácil, só que ao mesmo tempo a gente tinha um outro projeto que era para mandar recurso para consultores internacionais num projeto de educação, de cursos à distância. A burocracia e o valor que a gente iria gastar para realizar esse repasse seria tamanho que 50% do valor seria gasto com impostos e taxas, enfim. E aí a gente teve que encontrar uma outra forma de trabalhar e até conseguir explicar para o pessoal, para a moça americana, para o pessoal da Costa Rica, para o pessoal da Nicarágua, do Chile, o porquê era tão difícil. Eu levei algumas reuniões, porque eu tive que explicar um pouco todo o contexto brasileiro mesmo. E a questão econômica, então, às vezes a gente fala no Brasil, começa a falar de biogestores de pequena escala, que para a gente, pequena escala, pode ser uma suinocultura com 500 suínos, com 300 suínos. E quando eles estão falando de pequena escala, eles estão falando talvez de 10 vacas, 5 vacas, 2 vacas. Então, é começar a entender a realidade do outro e tentar encontrar pontos comuns, assim. Isso foi um ponto bem importante. E até estruturais, né? Essa dificuldade. Cada país tem uma estrutura diferente, governança, então também é diferente. Cultural é bem importante também. Cada país tem seus costumes, sua forma de lidar com as situações de pressão. Então também o cuidado e a importância de uma relação pessoal para realmente haver uma confiança e uma transferência de conhecimento. A questão das distâncias, eu acho que hoje não existe transferência de conhecimento, não existe troca de conhecimento se a gente não utilizar as ferramentas, né, a internet, essas ferramentas que a gente tem hoje, é Instagram, é Facebook, é LinkedIn, é várias que a gente tem. Então, cada vez mais, uma rede como a nossa, a gente vem trabalhando como fazer essa divulgação, como usar essas ferramentas, porque a tendência é não ter tanta estrutura física, cada vez ter mais esse uso das estruturas virtuais. A importância de financiamento, é muito difícil manter uma rede, manter pessoas integradas se não houver um núcleo que realmente está dedicado integralmente, que é, no caso, a coordenadora e a pessoa de comunicação. E aí vem a importância de ter uma base de recursos, que é a Visions, que eu acho que é essencial nesse processo, para garantir que a rede continue rodando, porque realmente não é sustentável financeiramente, pelo menos por agora. O outro ponto importante quando a gente fala em rede, em trabalho em rede, é engajamento de pessoas, aquilo que eu falei antes. A gente precisa entender que não é só várias instituições, a gente tem que ver as caras das pessoas, essas pessoas têm que se sentir parte do processo e se adonar do processo dessa parceria, dessa rede. Eu vejo um exemplo, falando do Gustavo, mas o Gustavo, dentro do INCT, da Sanepar, quando ele fala do INCT, é ele falando, se adonando, e realmente é um processo de carinho pelo processo. Isso é muito importante numa rede, isso que eu percebi com o aprendizado. Né? Eu entrei em 2016, a rede já tinha uma história longa. Eu fiquei 1 ano só participando das reuniões, escutando, observando, para entender como funcionava. E uma das minhas grandes conclusões foi essa base na relação pessoal, às vezes muito mais do que na relação institucional. A gestão do conhecimento da história da rede é essencial. A gente está num processo agora de transição para pessoas novas, e a discussão do pessoal mais antigo é o como manter essa história, essa essência e objetivo da rede, que é trabalhar para aquela missão, né, que é melhorar a qualidade de vida da população da América Latina e Caribe. E a gente não se perder nisso e começar a ir para a grande escala. Não que a grande escala seja errada, mas a missão é o pequeno, porque eu acho que já tem muita gente trabalhando com média, grande escala, com projetos mais viáveis economicamente. E a outra questão é flexibilidade. Está me faltando um A. Flexibilidade, acho que é a palavra-chave para garantir a participação de universidades, mercado e governo. E eu nem diria também de todos os países. A demanda de flexibilidade assim, é muito grande, de flexibilizar processos, datas, enfim, o que for necessário para garantir que a rede continue operando num processo de paz e de amizade. Eu acho que isso é importante. Então, esses são os desafios. Ao mesmo tempo, eu diria que são oportunidades. E eu diria que
essa experiência que a Rede Biolac tem e que a gente gostaria de passar para vocês. Deixa eu ver se tem mais... Não. Que a gente gostaria de passar para vocês com essa experiência e, ao mesmo tempo, convidar todos vocês a fazerem parte dessa rede, ajudarem ela a crescer, especialmente no Brasil, que eu acho que a gente tem muito para trocar, para aprender e para ensinar. Ok? Obrigada. É muito interessante, antes de começar o painel, você estava falando como que organicamente surgiu, né, a rede da vontade das pessoas em realmente colaborar e trocar experiências para chegar e engajar, né, nesse propósito de fazer, então, as parcerias. E é muito interessante que, desde a concepção, vocês pensaram em ter pessoas e instituições. Instituições são feitas de pessoas, né, também, afinal de contas, mas é interessante ter... Em Minas Gerais, a gente está discutindo uma rede também para fortalecer o Estado na área de inovação, e a discussão é: fazemos constituições e pessoas, ou só tem que estar todo mundo junto, né? E foi um painel, está sendo, né, um painel extremamente interessante, complementar, né, com a visão da ONU, Habitat, da GIZ, da Rede Biolab. Falei certo? Rede Biolac. E agora a gente abre, então, para as perguntas do auditório. Alguém gostaria de começar? Bom, inicialmente eu agradeço os palestrantes. Eu confesso que, por muitos anos, na minha formação profissional, eu me dediquei única e exclusivamente aos aspectos técnicos, a fazer a conta, a desenvolver o mapa, a programar, a construir o hardware, o software. Mas eu tenho aprendido que a grande sacada na vida da gente é a interação, efetivamente trabalhar em rede, apoiado por iniciativas globais, apoiado por iniciativas locais. E isso tem sido um grande barato, porque além de bons amigos, a gente faz bons projetos e constrói um legado para a sociedade. Bom, nessa provocação e nesse espírito, né, que eu gostaria de endereçar uma pergunta a todos sobre como, dentro de um contexto, né, internacional apoiado pela ONU, uma agência como a GIZ, uma rede como a Biolac, né, atuando na América Latina e no Caribe, pode efetivamente, né, fazer a diferença na sociedade, não só olhando para as pessoas que integram a rede, mas para o legado que efetivamente cada uma dessas ações vai gerar. E aí eu estou falando não mais só no método, na estrutura organizacional, mas no impacto efetivo da ação. E essa pergunta, ela tem como pano de fundo a inovação, que é algo com um tema que eu venho me debruçando nesses últimos anos, sempre com a perspectiva da inovação para a sustentabilidade. Então, se vocês pudessem, de alguma maneira, aprofundar os debates acerca da inovação para a sustentabilidade como ferramenta para promover o desenvolvimento social. Talvez, Gustavo, a primeira coisa a fazer é olhar para fora da nossa caixa. Né? Vendo lá o que você falou no começo, que como um bom técnico no começo da carreira, você se preocupava com soluções técnicas. Né? Como que você avalia o impacto de uma inovação para a sociedade? Tem que conversar com a sociedade, tem que perguntar à sociedade. Às vezes uma coisa que faz muito sentido dentro da sua caixa técnica, seja um técnico engenheiro, seja um técnico que trabalha com cooperação, é uma coisa que pode não fazer tanto sentido para quem está lá na ponta, para quem realmente vai usufruir desse impacto. É por isso que a construção do diálogo é importante. A gente tende a olhar para o próprio umbigo. Essa foi uma das questões que a gente viu lá no começo do NOPA. Como é que a gente faz um edital que responde aos anseios e às demandas concretas da sociedade na área de saneamento? Pergunta para quem sabe. Né? Então, eu acho que manter esse canal aberto com quem interessa, com o usuário final, é muito importante para que a gente não caia no nosso vício de olhar as coisas sempre pela nossa própria perspectiva. Eu acho, a primeira coisa, a questão de contabilizar, de tentar dimensionar qual o impacto disso. A gente, na rede, a gente vem vendo assim,
pelo tempo, né, nos projetos, o contato com as pessoas, a gente vê que a gente sabe que a gente tem impactos. E até casos, por exemplo, como o grupo da Diaconia, que é o do projeto Biodigestor Sertanejo, na região no Nordeste, né? Eles têm mais de 700 biodigestores de escala doméstica instalados, né, no sertão. E a gente começou um contato há mais ou menos 2 anos, aí eu consegui insistir, consegui recurso, enfim, para eles irem no evento de Buenos Aires, no encontro no passado. Esse ano eles já foram para dar parte do curso, numa integração realmente do conhecimento do tipo de biogestor usado no Nordeste, né, que é o de cúpula móvel, com o da América Latina, que é mais o de bolsa. E eles falam assim, que aprendemos muito já com a rede, já fizemos mudanças no projeto que a gente tem, por causa do contato com a rede, com o que a gente aprendeu na rede nos outros encontros. Mas a gente está tentando agora implantar, está criando um processo, vai ter um questionário para tentar buscar um pouco mais de indicadores de quanto é esse impacto desse trabalho, né? O quanto a gente consegue multiplicar e levar esse processo para mais gente. E a parte de inovação, eu acho que o importante a gente já vem conversando sobre isso, é entender que cada projeto é um projeto, cada realidade é uma realidade, a gente precisa encontrar a melhor solução para aquele caso. No outro painel também foi falado disso. Então, inovação é a gente levar o que se precisa para aquela região e que está demandando e vai fazer alguma diferença. Então, eu acho que isso não existe inovação se não houver essa difusão, se levar para a rede e saber o que está acontecendo no campo mesmo. Até queria comentar só, porque eu esqueci de falar na apresentação, a foto que a Kátia colocou na apresentação me lembrou muito isso tudo que eu venho aprendendo com a Rede Biolac, né? E acho que realmente é importante a gente lembrar que as tecnologias, as grandes inovações, os grandes projetos que a gente faz, precisam também, em algum momento, impactar essas regiões, que a gente precisa levar todo mundo junto. Então, acho que essa lógica da inovação, sustentabilidade, lembrando que sustentabilidade tem esse lado social também. Sou engenheira, também já tive esse lado bem técnico, mas hoje em dia eu tenho essa luta por esse lado mais social. Sim, inovação para a sustentabilidade. Eu acho que podemos inovar a todos os níveis. O seminário dos 2 últimos dias era falar sobretudo inovação ao nível tecnológico, técnico. Mas minha fala era para dizer também que tem possibilidade de inovar, mirar a possibilidade de sustentabilidade, não só, isso é bem importante, mas também ao nível das práticas, ao nível dos modelos para implementar. Inovação ao nível do financiamento, a inovação ao nível das políticas também é bem importante. E instituições local, estadual, nacional, internacional, todos são importantes. E a inovação vem através de diálogo. E o que é bom agora é que com a nova tecnologia da informação, comunicação, é possível facilitar esse diálogo entre vários atores. A nível horizontal, agora tem possibilidade que municípios de Brasil com Índia, com África do Sul, com Canadá, podem falar junto. Tem possibilidade também que, sobre um mesmo tema, vários níveis de governos, até o nível da ONU, podem intercambiar também. Isso facilita muito a adopção da inovação. E uma palavra, não é totalmente vinculado com isso, mas tem também, falamos de boas práticas, todos os níveis também, tecnológica, mas tem muito que aprender também dos erros, das malas práticas. Sempre vamos ver boas práticas, mas acho que talvez podemos aprender mais dos erros que do sucesso. Isso também não é só a nível tecnológico, mas também ao nível das práticas, políticas, modelo de gestão, de financiamento. Então, tem que ficar aberto para qualquer iniciativa que seja boa ou mala, podemos aprender e, a partir disso, inovar. Bom, igualmente, queria parabenizar os 3 pelas apresentações e temas, né? Minha pergunta é para o Marcos. Eu sou dessa geração mais aí de dinossauros, né?
Então, eu conheci a época da GTZ. O UFMG teve, acho que 9 anos, se eu me engano, de projeto com a GTZ. E, naquele momento, o modelo de cooperação era diferente, né? Tinha um ingresso de recursos, era possível. Eu lembro que a UFMG conseguiu um grande avanço à época em termos de laboratórios, instrumentação, né? Equipamentos de modo geral, mas também recursos que permitiram uma aproximação com diferentes tipologias industriais à época, curtumes, têxtil, laticínios. E no meu entendimento, houve um avanço muito grande naquele modelo. No modelo da GIZ mais recente, a gente esteve envolvido também no Probiogás, né, juntos, né, e que trouxe também grandes avanços para o país, mas eu entendo que o legado maior fica no que foi desenvolvido em conjunto, nas publicações, nos guias, a questão também de contribuição para o marco legal, né, Gustavo? Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que houve algumas dificuldades. O Christoph ontem relatou aqui a questão de equipamentos importados e peças de reposição que não havia. E eu me lembro que, numa das reuniões na Alemanha, quando foi aplicada aquela metodologia ZOP, a gente defendeu que houvesse também, que a GIZ tivesse uma visão de ajudar na nacionalização de equipamentos, de modelos alemães, né, de fortalecimento da indústria nacional, exatamente para evitar esses problemas. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho se nesse aspecto, né, não seria possível alguma coisa, talvez mista, né, entre o modelo GTZ e GIZ, porque eu sinto que a contribuição poderia ser mais efetiva se a gente tivesse contribuído para uma parceria que fortalecesse também a indústria nacional, mas principalmente a questão de assistência técnica, de tropicalização de equipamentos, tecnologias, face a algumas dificuldades que a gente enfrentou. Essa é uma pergunta muito boa e é uma pergunta que a gente já tem que responder algumas vezes. O mundo todo mudou nos últimos 30, 40 anos e tal, mas talvez da nossa constelação o que mais mudou foi o Brasil. Então, para explicar um pouco de por que isso aconteceu dentro da cooperação alemã. A GIZ continua tendo essa mentalidade de financiar equipamento, né, o hardware mesmo. É que fazer isso no Brasil é uma ideia que não cola mais com os alemães, né? A ideia... E tem um certo fundamento, é que o Brasil já não precisa disso. Então, se você olhar o portfólio da GIZ hoje, e você vê o tipo de cooperação que nós temos com, por exemplo, alguns países... Vou dar um exemplo aqui, que eu conheço bem, Moçambique, por exemplo, e você vê o portfólio da GIZ no Brasil, você vai ver que as coisas são radicalmente diferentes, né? No Brasil, a gente cuida agora principalmente da construção conjunta. Por isso eu falei da parceria estratégica. Então, por um lado, a gente fala de uma cooperação mais de igual para igual, que é muito bom, e isso tem um preço que é que a gente espera uma contribuição maior também do lado brasileiro. Entretanto, ainda existem outros. A GIZ é um instrumento da cooperação alemã. Ainda existem, sim, vários outros instrumentos que são acessíveis, às vezes a gente não vê muito eles, mas que são acessíveis para esse tipo de demanda. Por exemplo, o KfW, que é o Banco de Desenvolvimento alemão, é um deles, está lá em Brasília, são nossos vizinhos. Existem várias outras fundações para cooperação com universidades, por exemplo, né? Tem o DFG, que é a Federação de Pesquisa Alemã, que tem muita parceria internacional. Então, existem, sim, outros instrumentos. A gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Eu gostaria, então... Alguém mais tem uma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta que não é o foco exatamente da discussão. Ela tangencia, mas eu acho que ela vai ter uma interferência grande aí na discussão das relações público-privadas,
desenvolvimento de tecnologia, etc., que é o problema da burocracia na pesquisa no Brasil. Eu lembro com saudades o tempo que a dificuldade que eu tinha era fazer análise de variância no braço, porque não existia ainda a calculadora capaz de fazer isso. E talvez lembro até com saudades desse tempo. Atualmente, me parece que quanto mais se rouba em Brasília, mais carimbo e mais orçamento se pede para que os pesquisadores consigam atender aqui na outra ponta. Uma estrutura de fiscalização brutal, aqui no Paraná, inclusive com o CIT, uma grande quantidade de leis, normas, regulamentos, um cipoal jurídico administrativo praticamente intransponível, que tem feito da atividade de pesquisa uma atividade de pesquisa e administração do caos administrativo burocrático brasileiro, né? A minha pergunta é o seguinte: quanto que a burocracia do Brasil atrapalha na visão das instituições internacionais e nas instituições como o Red Biolac, que fazem a tentativa de estimular a ação da pesquisa junto com sociedade, junto com o objetivo para você chegar numa definição final de algum produto para ser ofertado de fato, né? Fico super tentada a responder sua pergunta, mas eu sou moderadora, então vou ficar no papel de moderadora. Então, vou falar rapidamente, já que vocês me concederam. Concordo muito com o que você está falando, né? Esse marco normativo que a gente tem hoje, de ciência, tecnologia e inovação, ele vem muito nessa lógica de trabalhar em alguns eixos, né? E um dos eixos para que a gente avance a inovação no Brasil é você ter um ambiente mais leve para a realização de pesquisa, né? Senão, o pesquisador, como você está falando, na prestação de contas, né, e na gestão do seu laboratório, ele fica sem tempo para fazer aquilo que é o foco, que é exatamente a pesquisa e prospecção das parcerias. Uma das coisas que mudou no marco normativo, e que eu não sei se é a solução, se vai ser suficiente para atender, né, esse contexto, até porque é muito novo, é difícil de medir os resultados, é exatamente uma mudança na lógica, por exemplo, da prestação de contas, né, para as agências de fomento. Então, é uma análise agora muito mais qualitativa de resultado, né? Então, órgãos como o CNPq, FINEP, eles já estão se organizando internamente para, por exemplo, exigir do pesquisador que seja mais uma prestação de contas qualitativa, e, em alguns casos, como amostragem, eles vão a fundo na prestação de contas, ticket de passagem, né, para comprovar se fez ou não a passagem, táxi, etc. E eles vão pegar assim como a lógica que é de imposto de renda. E a outra coisa, para importação de equipamentos, né? Então, tem, por exemplo, do ponto de vista tributário, desembaraço aduaneiro, uma lógica diferenciada para tratar quando o pesquisador estiver importando, né, ter todo o trâmite mais acelerado para importação, e também uma isenção fiscal para insumos de pesquisa, equipamentos, etc. E a outra questão também para empresas, os mesmos benefícios também, a lógica do marco legal é trazer benefícios semelhantes ao pesquisador público, ao pesquisador que atua em empresas e instituições de pesquisas privadas também. A gente espera que isso alivie, né, o dia a dia dos pesquisadores, mas eu concordo com você que a lógica é muito mais de presunção de má-fé, né, na atividade, e isso atrapalha muito, né, o dia a dia e o foco no resultado, que é o que a gente está discutindo aqui nesse painel. Eu acho que concordo plenamente, eu acho que isso prejudica muito, se perde muito tempo em processo de justificativas e toda essa burocracia. Nessa experiência do CIBiogás com a Rede Biolac, eu já dei um exemplo, que foi esse caso dessa contratação. A gente teve que encontrar uma outra forma que não houvesse essa transferência de recurso. E acho que a grande questão, que para mim foi até um pouco... eu acreditava que fosse toda a América Latina que tivesse o mesmo nível de burocracia. E nessa experiência que eu tive, eu percebi que não. Eu não sei se pode ter sido uma experiência localizada, assim, mas, por exemplo, Nicarágua, Costa Rica, Chile, Colômbia, todas essas pessoas ficaram bastante assustadas com toda a burocracia brasileira. Então, e essa explicação que eu tive que dar para eles: olha, quanto mais se rouba, mais o processo fica burocratizado, que parte do princípio que todos vão dar um jeitinho de fazer também.
Então, acho que é um desafio grande aí que a gente tem como brasileiro de tentar transpor isso, e espero que essa lei ajude, mas é um processo talvez um pouco mais longo aí de superar isso. Pequeno mensagem sobre isso. Não conosco pessoa que não pode concordar com você. Quem está de acordo com burocracia. Mas meu mensagem é: qualquer sociedade, qualquer organização, temos, infelizmente, burocracia. Sul canadiense, temos burocracia. Na ONU, temos uma burocracia. Não quero falar disso, porque vou perder meu emprego. Meu irmão trabalha com uma cidade de Montreal, tem burocracia incrível. Então, quando temos uma organização bem importante, quase sempre qualquer país, qualquer sociedade, temos burocracia. Então, óbvio, o desafio é diminuir. A gente pensava faz 10, 15 anos com as novas tecnologias de informação, computador, tudo que vamos diminuir, tratamento da informação, calcular tudo, mas finalmente, agora, eu acho que qualquer organização precisa entre 20% e 40% do seu tempo na burocracia. Pesquisador também, funcionários. Vou terminar sobre isso. Sempre estou pensando ao nível municipal. Óbvio que temas como esgotos, sanitação, é muito a esse nível, a nível estadual também, mas vi aqui no Brasil que tem, como não tem em muitos países, tem obrigação das cidades, das prefeituras, fazer muitos planos. Muitos países as cidades têm que ter um plano de desenvolvimento geral. Mas aqui no Brasil, as cidades têm que fazer plano de desenvolvimento, plano de mobilidade, plano de saneamento, plano de água, etc. Então, e quando vemos que temos pequena ou mediana cidade que não tem todos os recursos, a possibilidade de fazer tudo isso, isso não vai facilitar a implementação, concretização de obras, de infraestruturas. Então, óbvio, todos estamos de acordo e tem que fazer, tem espírito aberto para diminuir isso. Obrigado. Eu quero te oferecer uma não resposta. Também, o que a gente pode dizer da burocracia? Pedra no sapato, e não só do pesquisador, mas de todo mundo. Mas eu posso te contar uma história. Quando eu fui trabalhar na GIZ, depois de alguns anos trabalhando no governo alemão, no governo brasileiro, eu pensei assim, nossa, agora as coisas vão ser menos burocráticas. E de alguma maneira, sim. Mas até lá, a imagem que a gente tem sempre da Alemanha, tão eficiente, ela até lá também tem bastante burocracia. A diferença concreta para mim é que meus relatórios e minhas prestações de conta agora têm que ser escritos em alemão. Mas a história é para dizer que, em maior ou menor grau, a burocracia, infelizmente, é uma coisa com a qual a gente tem que conviver. Eu só acho que talvez seja um pouco perigoso o excesso de autocrítica, né? Talvez a gente tenha algumas soluções criativas daquela boa criatividade que te permita trabalhar um pouco melhor, mas eu sei que essa é uma não resposta. Gostaria então de agradecer os painelistas e a oportunidade de moderar, né, essa atividade aqui. Obrigada. Bom, agradecemos então aos palestrantes, aos painelistas. Por favor, queiram ficar à vontade para retomar os seus assentos enquanto a gente finaliza o nosso evento. Gostaríamos de dar alguns recados. Os autores dos banners que estão lá fora, por gentileza, caso desejem, podem fazer a retirada dos seus banners, basta se apresentar ali na secretaria do evento. Para a gente proceder então com o encerramento do primeiro Seminário Nacional sobre Estações de Esgoto Sustentáveis, eu gostaria de convidar aqui ao palco o coordenador do INCT ET Sustentáveis, o senhor professor Carlos Chernicharo, e também convidar o coordenador do núcleo ISAI-FGV, senhor Gustavo Possetti, que farão o encerramento aqui conosco. Por favor. Uau! 2 dias de evento, debates, discussões, 7 painéis.
Eu, particularmente, estou muito feliz, muito satisfeito com os resultados de um evento que ainda não acabou. Então, com base nisso, eu gostaria de deixar alguns recadinhos paroquiais para aqueles que prosseguem conosco. Visita técnica amanhã a partir das 8h30, saída ao lado do museu. Por gentileza, conversem com os profissionais que estão alocados aqui à frente do auditório para ratificar se o seu nome, de fato, está na lista dos participantes. Ao longo desse evento, que não foi um evento fácil de fazer, professor Carlos, a gente tentou tomar algumas medidas, de fato, olhando para a questão da sustentabilidade. Então, saibam que a gente foi além do café orgânico. Na realidade, está sendo feito um inventário de gases de efeito estufa. Neste mês ainda, ou no início de dezembro, nós teremos o plantio de algumas árvores como medida de compensação. Os banners que estão aqui alocados serão repassados para a Universidade Livre, vamos ver aqui o nome, mas é a Universidade Livre para a Eficiência Humana, que é uma instituição do terceiro setor que faz o reaproveitamento desses materiais. E a gente gostaria de deixar algum legado, né, e que ficasse de fato registrado. Portanto, os trabalhos que foram aqui apresentados na forma de sessão pôsteres serão organizados em um livro. Os anais desses primeiros seminários serão disponibilizados a todos, assim como será lavrado um relatório com as principais discussões que foram aqui feitas, bem como disponibilizaremos para todas as apresentações aqui reportadas e o material de vídeo que de fato foi aqui registrado. Bom, não foi fácil fazer um evento, em épocas de pouco patrocínio, a coisa só aconteceu por conta das cooperações efetivas. INCT, ISAI, Sanepar, ABS Paraná conseguiram efetivamente reunir esforços e, de forma muito sábia, conseguiram conduzir, né, um evento que contou com vários parceiros, vários apoiadores, inclusive alguns internacionais que estiveram aqui conosco e que nos possibilitaram, né, a realização de um primeiro sonho, né, professor Carlos, no âmbito do NCT, que é o primeiro Seminário Nacional sobre Éticos Sustentáveis. Nesse sentido, vou passar a palavra para o professor Carlos, mas agradeço demais, né, a presença de todos aqueles que puderam estar conosco nesse evento, a todos que efetivamente contribuíram com suas palestras, aqueles que contribuíram com a revisão dos artigos, aqueles que contribuíram com a estruturação dos anais e aqueles que efetivamente ainda continuam conosco nessa jornada do INCT. Minha especial gratidão a todos os parceiros que estiveram conosco durante todas as horas de organização desse evento. Não é hoje apenas, né, professor Carlos? Mas, nesse sentido, eu passo a palavra ao professor Carlos aqui para que possa fazer o endereçamento de suas considerações. Gustavo roubou metade das minhas palavras, também saio daqui com um grau de satisfação imenso, né, plenamente realizado. Antes de fazer o encerramento final, eu queria pedir que a turma local, aí, a meninada que estava com plaquinha de tempo, Maíra, a turma nossa do INCT lá também, acho que levantem-se, vão, por favor, Maíra e as meninas, meninos, Júlio está por aí. Então, para além do café orgânico, nada de plástico, né, tudo que o Gustavo já falou, um trabalho impecável da meninada, comandada ali pelo Júlio e pela Maíra, né? Então, nosso muito obrigado. 2 recadinhos finais. Os certificados serão enviados posteriormente, na condição de vocês responderem um questionário de avaliação do evento e uma pequena pesquisa que a Maíra vai entrar em contato com todos os inscritos. Então, em nome do Núcleo ISAI, em nome do INCT geral, agradecer imensamente a todos os outros parceiros do INCT que estiveram presentes, André, Vanderly, Hugo, Isaac, Roque e todos os colegas dessas instituições parceiras.
que vieram, que prestigiaram, os coordenadores de mesa, painelistas que disponibilizaram o seu tempo. Então, nosso muito obrigado a todos, né, e especialmente a plenária, a plateia que ficou presente até esse momento. Então, de nossa parte, muito obrigado. Maíra, te passo. Pessoal, eu só queria agradecer porque a gente conseguiu arrecadar 250 quilos de alimento que já foram destinados para as instituições Meninos de Quatro Pinheiros e a comunidade terapêutica Arca. Então, muito obrigada pela participação de todos vocês. Até o próximo, possivelmente em Fortaleza. A gente vai definir data, local, mas em breve a gente vai estar anunciando o 2º Seminário Nacional do NCT. Gustavo, um grande abraço.